Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos iniciar a parte da frente da blusa. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu já tricotei a barra. A barra foi feita com 56 pontos na agulha de número 7, foi tricotado 14 carreiras no ponto barra 3×3. Essa barra eu explico passo a passo aqui no canal. E no primeiro vídeo desse projeto tem a explicação de como foi feito a barra e como foi feito as costas da blusa. Se você tiver alguma dúvida, é só assistir o primeiro vídeo referente a esse projeto que nós estamos trabalhando, ok? Pessoal, vamos iniciar aqui a primeira carreira. Coloquem a agulha de número 9, tá? Então, primeiro ponto, eu vou fazer o ponto borda, eu não vou tecer ele. Coloco aqui na agulha que está na minha mão direita. Agora, nós vamos fazer 14 pontos arroz. Primeiro ponto eu faço em meia. Segundo ponto, tricô. Terceiro ponto, meia. Quarto ponto em tricô. Quinto ponto em meia. Sexto ponto em tricô. Sétimo ponto em meia. Oitavo ponto em tricô. Nono ponto em meia. Décimo ponto em tricô. 11º ponto em meia. 12º tricô. 13º em meia. 14º em tricô. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto borda e 14 pontos eu tricotei no ponto arroz. Agora, nós vamos tricotar 3 pontos em tricô. Um ponto tricô, 2 ponto tricô, 3 ponto tricô. Agora, os próximos pontos serão 8 pontos meia. 1 ponto meia, 2 ponto meia, 3 ponto meia, 4 ponto meia, 5 ponto meia, 6 ponto meia, 7 ponto meia, 8 ponto meia. Os próximos pontos serão 4 pontos tricô. 1 ponto tricô, 2 ponto tricô, 3 ponto tricô, 4 ponto tricô. Agora, os próximos 8 meia. 1 ponto meia, 2 ponto meia, 3 ponto meia, 4 ponto meia, 5 ponto meia, 6 ponto meia, 7 ponto meia, 8 ponto meia. Agora, os próximos 3 pontos tricô. 1 tricô, 2 tricô, 3 tricô. Próximos pontos em ponto arroz. Então, eu tenho que ter um ponto de borda e 14 pontos para o ponto arroz. Então, primeiro ponto aqui, eu faço meia, segundo ponto tricô. Terceiro ponto meia, quarto ponto tricô. Quinto ponto meia, sexto ponto em tricô. Sétimo, meia. Oitavo, tricô. Nono, meia. 10º, tricô. 11º em meia. 12º ponto em tricô. 13º em meia. 14º em tricô. E o último ponto eu faço em tricô, que é o ponto barra. Ok. Agora, eu vou virar aqui e vou iniciar a segunda carreira. Vamos tecer primeiro ponto de borda,
e 14 pontos ponto arroz. Primeiro ponto está em meia, então eu vou tecer em tricô. O segundo ponto está em tricô, então eu vou tecer em meia. Terceiro ponto em tricô. Quarto ponto em meia. Quinto ponto tricô. Sexto ponto em meia. Sétimo ponto em tricô. Oitavo ponto em meia. Nono ponto em tricô. Vou dar uma ajustada aqui. 10º ponto em meia. 11º em tricô. 12º em meia. 13º em tricô. 14º em meia. Agora, 3 pontos eu vou tecer em meia. Então, ó, 1, 2, 3. 1 tricô, 2 tricô, 3 tricô. Os próximos pontos, 8 pontos em tricô. Tá vendo a bolinha aqui, que forma ponto tricô? 1 tricô, 2 tricô, 3 tricô, 4 tricô, 5 tricô, 6 tricô. Mais uma ajustada aqui nos pontos. 7 tricô, 8 tricô. Agora, eu observo novamente, vou fazer 4 pontos meia, ó. 1, 2, 3, 4 pontos meias. Na sequência, 8 pontos tricô. 1 ponto tricô, 2, 3, 4, 5 ponto tricô, 6, 7, 8 ponto tricô. Na sequência, eu observo aqui, ó, tenho 3 pontos meia. 1, 2, 3 pontos meia. Agora, eu vou observar aqui, eu tenho que tecer 14 pontos arroz. O primeiro ponto está em meia, ó. Então, vou fazer ao contrário, vou fazer o primeiro ponto tricô. O segundo ponto está em tricô, então, vou tecer em ponto meia. O terceiro ponto está em meia, eu vou tecer em ponto tricô. Quarto ponto está em tricô, eu vou tecer em meia. Quinto ponto, eu vou tecer em tricô. O sexto ponto em meia, sétimo ponto em tricô, oitavo ponto em meia, nono ponto em tricô, 10º ponto em meia, 11º em tricô, 12º em meia, 13º em tricô, 14º em meia. E o último ponto, ponto de borda, em tricô. Pessoal, agora nós vamos iniciar a terceira carreira, mas antes vamos observar os pontos, tá? Nós podemos observar aqui, ó, os pontos arroz, ó, como ficou. Na sequência, o ponto tricô, ponto meia, ó, o ponto meia tem um Vzinho, o ponto tricô, que tem aquela bolinha, ó, ponto meia, depois o ponto tricô novamente, e aqui o ponto arroz, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? A terceira carreira, vocês vão tecer como foi feita a primeira carreira. Vocês vão repetir os passos da primeira carreira na terceira carreira. Terminou a terceira carreira, vocês vão fazer a quarta carreira. Vocês vão repetir os passos que foram feitos na segunda carreira, vocês vão repetir na quarta carreira, tá?
então não tem como errar. Eu vou continuar tecendo aqui a terceira e a quarta carreira. Quando eu finalizar a quarta carreira, eu vou iniciar a quinta carreira, eu retorno com vocês para explicar como nós iremos tricotar a quinta carreira. Certinho? Então, pessoal, a terceira e a quarta carreira foi tricotada. Temos os 14 pontos arroz, os 3 pontos em tricô, 8 pontos meia, 4 pontos em tricô, 8 pontos meia, 3 pontos em tricô e 14 pontos arroz. Nós iremos iniciar a quinta carreira, tá? Nessa quinta carreira, nós vamos começar com o primeiro aqui, ponto de borda, eu vou colocar sem tecer na agulha que está na minha mão direita. Próximo ponto, que é o primeiro ponto, está em tricô, eu vou tecer em meia. O segundo ponto, eu vou tecer em tricô. O terceiro ponto em meia. O quarto ponto em tricô. Vou dar uma puxadinha aqui, que tá apertado. Quinto ponto em meia. Sexto ponto em tricô. Sétimo ponto em meia. Oitavo ponto em tricô. Então, mais uma puxada aqui. Nono ponto em meia. 10º ponto em tricô. 11º ponto em meia. 12º em tricô. 13º aqui, ponto em meia. 14º em tricô. Bom, agora eu vou observar que eu tenho 3 pontos em tricô. Então, eu vou tecer esses 3 pontos em tricô. 1, 2 tricô, 3 tricô. Ok. Agora, pessoal, eu tenho esses 8 pontos meia. Eu vou trabalhar agora com uma agulha auxiliar, porque esses 8 pontos meia, ó, tô contando aqui para ver se tá certo. Eu vou cruzar esses pontos para formar a trança, a primeira trança. Aqui está a agulha auxiliar, tá? Que eu vou utilizar. Vou colocar na agulha auxiliar 4 pontos na agulha auxiliar, ó. 1, 2, 3, 4. E vou colocar a agulha auxiliar com esses 4 pontos para trás do trabalho, tá? Vou colocar o fio aqui, ó. O fio, vou colocar ele na frente. Vou pegar a agulha reta, tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui, dou mais um puxãozinho no fio. E os 4 próximos pontos, ó, eu vou tecer em meia. 1, 2, 3, 4. E a agulha auxiliar tá lá atrás, ó, com aqueles 4 pontos. Teci. Agora, eu pego a agulha auxiliar, aqueles 4 pontos, eu retorno eles para a agulha reta que está na minha mão esquerda, ó. Tô retornando, ó. Ah lá, coloquei os 4 pontos da auxiliar na agulha reta da minha mão esquerda. Agora, eu vou dar uma puxadinha, vou ajustar e vou tecer primeiro ponto meia, segundo ponto meia, terceiro ponto meia e 4 pontos meia, ó. Então, eu cruzei os pontos para poder formar a trança. Agora, eu vou tecer 1 ponto tricô, 2 ponto tricô, 3 ponto tricô, 4 ponto tricô. Ok? Agora, eu pego a agulha auxiliar novamente e vou colocar nessa agulha 4 pontos, ó. 2, 3, 4 pontos.
e deixo ela na frente do trabalho. Agora, os próximos 4 pontos, eu vou tecer em ponto meia. Deixa eu arrumar aqui o fio. Então, 1 meia, 2 meia, 3 meia, 4 meia. Pego a agulha auxiliar com aqueles 4 pontos e retorno esses 4 pontos na agulha reta, ó. 1, 2, 3, 4. Retornei os pontos na agulha reta da mão esquerda. Agora, eu faço 1 meia, 2 meia, 3 meia, 4 meia. Fiz novamente o cruzamento para tecer as tranças, né? Agora, eu vou tecer 3 pontos tricô. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos tricô. Agora, eu vou tecer aqueles 14 pontos em arroz. Então, aqui o primeiro ponto, meia. Segundo ponto, tricô. Terceiro ponto, meia. Quarto ponto, tricô. Quinto ponto, meia. Sexto ponto, tricô. Sétimo ponto, meia. Oitavo ponto, tricô. Nono ponto, meia. Décimo ponto, tricô. Décimo ponto primeiro, meia. Décimo segundo, tricô. Décimo terceiro, meia. Décimo quarto, tricô. O último ponto, ponto em tricô, que é o ponto de borda. Então, por que eu usei a agulha auxiliar? Porque nós vamos criar o corpo da blusa aqui, ó. Eu vou fazer uma trança simples que já tem passo a passo no canal, tá, pessoal? Agora, a sexta carreira, primeiro ponto, ponto de borda. Agora, ponto meia, então, vou fazer o ponto tricô, porque é aquela sequência de ponto arroz. O segundo ponto, ponto meia. Terceiro ponto, ponto tricô. Quarto ponto, ponto meia. Quinto ponto, ponto tricô. Sexto ponto, ponto meia. Sétimo ponto tricô. Dá uma puxada aqui, acertar os pontos. Oitavo ponto, meia. Nono ponto tricô. Décimo ponto, ponto meia. Décimo primeiro ponto tricô. Décimo segundo ponto meia. Décimo terceiro ponto tricô. Décimo quarto ponto meia. Agora, eu vou verificar os próximos pontos. Então, vou fazer aqui 3 pontos meia. Então, 1 ponto meia, 2 ponto meia, 3 ponto meia. Vamos tricotar 8 pontos tricô. 1, 2, 3 tricôs, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em tricô. Agora, eu observo aqui, vou tecer 4 pontos meias. 1 ponto meia, 2, 3, 4. Os próximos pontos estão em tricô, ó. Então, 1 ponto tricô, 2 ponto tricô, 3 ponto tricô, 4, 5, 6, 7, 8
8 pontos tricô. Verifico os próximos 3 meias. 1 ponto meia, 2 ponto meia, 3 ponto meia. Agora, nós temos aquela sequência de pontos em arroz, 14 pontos. Primeiro ponto está em meia, então faço ao contrário. 1 ponto tricô, segundo ponto em ponto meia, terceiro ponto em tricô, quarto ponto em meia, quinto ponto em tricô, sexto ponto em meia, sétimo ponto em tricô, oitavo ponto em meia, nono ponto em tricô, 10º ponto em meia, 11º ponto em tricô, 12º em meia, 13º em tricô, 14º em meia e o último ponto em tricô, que é o ponto de borda. Bom, agora nós vamos tecer a 7ª carreira, tá? Primeiro ponto, eu vou tecer o ponto de borda. E, na sequência, nós vamos tecer 14 pontos arroz, 3 pontos tricô, 8 pontos meia, 4 pontos tricô, 8 meias, 3 pontos tricô e o restante dos ponto arroz, que são 14. Então, vocês vão tecer essa sequência de pontos. Eu vou tecer essa carreira. Quando faltar alguns pontos para que eu possa finalizar a 7ª carreira, eu retorno aqui com vocês. Eu estou aqui nos últimos pontos da 7ª carreira. Então, vou fazer aqui um ponto em tricô, ponto meia, ponto em tricô e o último ponto da agulha, ponto de borda, ponto em tricô. Então, aqui, pessoal, eu encerrei a 7ª carreira, respeitando aquela sequência que eu expliquei para vocês. Agora, eu vou tecer a 8ª carreira, tá? Eu vou tecer 14 pontos em arroz, 3 pontos meia, 8 pontos em tricô, 4 pontos meia, 8 pontos em tricô, 3 pontos meias e a sequência dos últimos 14 pontos, tá? Que são os 14 pontos em ponto arroz. Ok? Então, vou fazer essa sequência aqui na 8ª carreira. Eu vou tecer, quando chegar os últimos pontos da 8ª carreira, eu retorno com vocês. Pessoal, tô finalizando aqui, falta 3 pontos. Então, vou fazer um ponto em tricô, agora ponto meia, e o último ponto da 8ª carreira, o ponto em tricô, que é o ponto de borda. Então, está pronto, está finalizada a 8ª carreira, tá? Então, ficou dessa forma a 8ª carreira. Eu vou virar aqui o trabalho para a gente poder observar melhor, tá? Temos 14 pontos arroz, depois 3 pontos tricô. Na sequência, temos 8 pontos meia, que é da primeira trança, no centro, 4 pontos tricôs, depois 8 pontos meia, que é da segunda trança, 3 pontos tricô, e por último, os 14 pontos arroz, tá? Então, eu fiz o passo a passo aqui com vocês, dessas 8 carreiras, para poder, ó, tricotar as 2 tranças que ficará na parte central da frente da blusa. Então, nós vamos continuar a tricotar. Eu vou tricotar mais 8 carreiras, seguindo os mesmos passos que foram feitos
na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava carreira. Vocês vão repetir agora novamente essas 8 carreiras. Não se esqueçam de cruzar os pontos com a agulha auxiliar na quinta carreira. Ficou em dúvida? Retorna aqui o vídeo na carreira que você tiver dúvida, tá? Mas façam novamente igualzinho o passo a passo que foi explicado aqui no vídeo. Então, agora eu vou tecer novamente as 8 carreiras e quando estiver concluído, eu retorno aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então eu finalizei as 8 carreiras que eu mencionei para vocês. Olha o resultado, olha como ficou a primeira trança, ficou muito bonita. A segunda trança também ficou bem feita. Eu vou aproximar aqui na tela, olha, bem simples, as 2 tranças tricotadas em ponto meia. Então, agora, é possível ter noção de como ficará o desenho dos pontos, tá? Aí na parte da frente da blusa. Eu vou continuar tricotando e eu vou tricotar até atingir 46 centímetros, tá? Vocês vão fazer o mesmo. Então, eu vou repetir agora o conjunto de 8 carreiras, seguindo aqueles passos que foram feitos da primeira até a 8ª carreira. E quando chegar aos 46 centímetros, eu retorno aqui com vocês. Aqui está o resultado dessa peça que foi tricotada em 46 centímetros, tá? Então, nós temos aqui, ó, o ponto arroz, os pontos em tricô, que faz a separação das 2 tranças. Foram pontos bem simples, que estão, assim, bem ajustados e estão em harmonia, ó, com a barra 3x3, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi para concluir, né, a parte da frente da blusa. Eu peço que vocês acompanhem o canal, assistam todos os vídeos desse projeto. Se tiver dúvida, retorna no passo a passo, no momento que você tem dúvida, tá? E eu peço também que vocês se inscrevam e dê um like no canal. Eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Um grande abraço.